A malária é uma infecção parasitária que afeta os glóbulos vermelhos do sangue. Segundo a Organização Mundial da Saúde, houve cerca de 128 mil casos da doença no Brasil em 2017, sendo que a área de maior prevalência é a Amazônia. É nessa região que um grupo de pesquisadores do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP busca entender por que a transmissão da malária ainda é recorrente, mesmo com as medidas de controle. O pesquisador Marcelo Urbano explica a atuação do grupo. Faz quase 30 anos que eu trabalho com malária em diferentes aspectos de pesquisa em malária. Na época que eu comecei a estudar malária, eu estava vendo uma explosão do número de casos de malária no Brasil. Então, a malária passou de uma doença praticamente sob controle, no final da década de 70 até meados da década de 80, uma doença absolutamente fora de controle, principalmente na região amazônica. E esse descontrole estava muito ligado ao processo de ocupação da Amazônia, incentivado na época pelo governo militar de maneira bastante desordenada e que levou um contingente enorme de indivíduos para a Amazônia e que lá se instalavam de maneira muito precária, favorecendo muito a transmissão. O Instituto de Ciências Biomédicas começou a desenvolver um grupo de pesquisa em malária a partir do final da década de 1980. O grande foco das pesquisas que a gente faz hoje na Amazônia é essencialmente o seguinte: entender por que existe transmissão de malária, apesar da implantação de medidas de controle de malária preconizadas internacionalmente. As nossas suspeitas recaem sobre essencialmente dois aspectos. O primeiro deles é a presença de indivíduos infectados com o parasita que causa malária, mas que não estão doentes. Esses indivíduos continuam transmitindo a infecção para os mosquitos vetores e sem, no entanto, serem tratados. Eles não sabem que estão doentes, não sabem que estão infectados, estão se sentindo bem, não vão procurar tratamento e continuam infectados por períodos longos de tempo. O segundo fator, a segunda característica dessas regiões em que a gente trabalha é que existe uma proliferação dos insetos que transmitem a malária, dos vetores da malária, em zonas urbanas e periurbanas, essencialmente porque nessas regiões foram abertos tanques de criação de peixes, onde as larvas, as formas imaturas dos mosquitos proliferam de maneira muito eficiente. Então a gente tem uma situação em que eu tenho muitos indivíduos infectados, muitos dos quais sequer tratados, e eu tenho uma enorme quantidade de mosquitos capazes de picar esses indivíduos infectados e transmitir a infecção para outros indivíduos da mesma comunidade. E as intervenções que nós estamos testando se dirigem exatamente a essas duas características. Procuramos desenvolver técnicas e estratégias para a detecção de infecções assintomáticas nesses indivíduos que não vão ativamente procurar o serviço de saúde e, por outro lado, procuramos controlar a proliferação desses insetos nos criadouros disponíveis. Um deles, o principal tipo de criador disponível nessas regiões são esses tanques de criação de peixes e por isso a gente tem usado produtos que a gente chama de biolarvicidas, que são produtos tóxicos para as larvas dos mosquitos, mas que não têm nenhum efeito na saúde humana, nem dos peixes que são criados nesses tanques.